vida do crente é assim, tem que ser oração atrás de oração. Então, vou fazer só mais uma oração para a gente começar. Pai, nós estamos aqui hoje, Jesus, diante de Ti. E nós queremos pedir que o Senhor venha com a Tua presença. Jesus, o Senhor tem liberdade de agir em nosso meio hoje, Pai. O Senhor tem uma promessa sobre os jovens, os adolescentes. E o Senhor nos deu uma oportunidade de trazer, Jesus, o Teu fogo nesta igreja hoje. Pai, o Senhor tem total liberdade de agir através de nós e agir aqui neste lugar. Que o Senhor possa descer e encher a casa com a Tua presença. Toca cada coração aqui e faça o que o Senhor tem que fazer, em nome do Senhor Jesus. Antes de começar, eu queria pedir para passar um vídeo. Se puder, não sei se... Acho que nem precisa. Tudo bem, amém, pode. Na Nigéria, muitas pessoas do nosso rebanho estão a apenas um momento da morte. Morte por fome, doenças, água poluída. Os aldeões levam horas para chegar à igreja a pé. Eles não dizem, hoje tem igreja. Eles dizem, isso é domingo, é dia de ir à igreja. No interior, as pessoas não têm dinheiro. Eles ficam felizes em dar graças ao Senhor por mais uma semana de vida. Então, quando alguém põe uma arma na cabeça deles e diz, repudie Jesus e morra, eles dizem, Jesus, estou chegando. Isso aí é que é fé. Para os que não têm nada. Para os que estão à beira da morte todo dia, mas que ainda possuem a chama e o amor por Deus. A quem muito foi dado, muito será exigido. Muito será exigido. Gente, eu não sei se eu vou conseguir fazer essa palavra aqui sem chorar. Mas o Senhor, Ele me constrangeu muito quando eu estava preparando essa palavra. E a gente estava orando, eu vou ser sincera aqui com vocês, nós estávamos orando por um despertar espiritual, de fato, por um avivamento. E a gente viu esse vídeo e a gente falou, vamos passar, né? E esse vídeo me fez refletir muito, porque tinha muito a ver com o que eu ia falar hoje. As pessoas falam que ninguém pode parar a igreja do Senhor. É uma frase muito famosa, que ninguém pode parar a igreja do Senhor, que a igreja do Senhor é muito forte, que ninguém consegue parar, ninguém pode fazer a igreja do Senhor parar, porque o inferno não pode prevalecer diante da igreja do Senhor. E isso é verdade, porque existe essa igreja, que é entregue à morte para que Jesus não seja enterrado com eles. A igreja não para porque existem pessoas dispostas a se entregarem para que o evangelho não seja enterrado com elas. O motivo da igreja não parar é porque tem pessoas que amam tanto essa igreja, que entregam o que tem que entregar, para que esse evangelho, essa verdade seja passada de geração em geração. E é por isso que a igreja permanece viva. Só que se nós aqui se acostumarmos com essa ideia, a gente fica de fora do que esse povo passa. E eu não estou falando das dificuldades, eu estou falando da chama. Eu estou falando do amor. Quantos aqui de fato seriam entregues assim? Às vezes nós nos acostumamos com o evangelho e esquecemos de queimar dessa forma. E essas pessoas que estão entre a vida e a morte pela cruz são muito mais entregues do que nós que temos o evangelho acessível todos os dias, o tempo inteiro. Essas pessoas que para chegar num domingo e ir na igreja, talvez tem que ir escondido, tem que achar coisa para não ser morto durante o caminho. Tem muito mais amor pela casa de Deus, pela verdade da cruz do que nós, que temos acessível aqui. E isso faz com que a gente não entenda o valor do evangelho de fato. E eu estava preparando essa palavra
E aconteceu uma coisa assim muito, muito forte comigo, sabe? Gente, a minha palavra hoje vai ser curta. Vocês duvidam, né? Mas vai ser. E vai ser muito simples, muito simples. Mas eu quero contar um testemunho antes, uma experiência que o Senhor me deu enquanto eu estava preparando essa palavra. Todos aqui sabem, né, que eu sempre fui crente. Sempre fui crente. E eu já falei várias vezes desse testemunho de que ser crente não significa ser, de fato, cristão. E em nenhum momento eu fui desviada, gente. Em nenhum momento fiz coisa errada. Em nenhum momento... Sempre tive temor a Deus. Sempre. Mas teve um momento específico. Eu já falei isso, mas vocês vão entender. Que eu tive que saber quem era Deus. Quem que era Cristo. Por que que eu seguiria Ele? Por que que eu entregaria minha vida a Ele? Amém. Durante toda a minha vida falaram, Jesus morreu na cruz por você. Ele é Pai. Amém, amém. Eu nunca duvidei disso, eu tinha temor a Deus. Só que teve um momento da minha vida que eu tive que falar, pra que eu estou seguindo Ele? Não adianta eu ficar falando aqui. Tem pessoas que choram de ouvir o nome dEle. Pessoas que são entregues à morte por causa dEle. Pessoas que pulam só de alegria na presença dEle. Eu preciso saber o que essas pessoas sentem. Porque se eu vou falar para o mundo que eu sou cristã, que eu sirvo a Deus, eu no mínimo preciso saber por que eu estou seguindo a Ele. E passei por 2 estágios, né? É estranho eu vir aqui falar, né? Adolescente ficar falando aqui, experiências. Mas, gente, vamos falar, isso aqui tá acabando. Deus tá dando experiência para tudo quanto é idade. Se você viu uma criança de 3 anos falando que teve experiência com Deus, acredita. Porque tá acabando isso aqui, todo mundo tá precisando ver Deus de alguma forma. E o que aconteceu comigo, né? Eu tive 2 estágios da minha vida. Esse primeiro estágio da minha caminhada foi que eu tive que conhecer quem era Deus. E aí eu conheci. Nele eu encontrei uma casa. No Senhor eu encontrei o lugar onde eu podia descarregar tudo. No Senhor eu encontrei onde eu podia jogar meus medos, as minhas inseguranças, as minhas dúvidas. No Senhor eu podia jogar qualquer coisa, porque Ele era a casa. Eu descobri naquele momento que o Evangelho era sinônimo de casa. Que em Deus eu podia descarregar tudo. Que Ele ia me receber. Que Deus, além de Salvador, Ele era Pai. E nele eu podia encontrar tudo que eu precisava e que eu não encontraria em lugar nenhum. Então foi o primeiro momento que eu descobri por que eu servia a Deus. Porque Deus havia me chamado para estar na presença dEle. E eu entendi que não havia outro lugar para estar além da presença dEle. E aí chegou o segundo estágio da minha vida, que foi o estágio do chamado. Que o Senhor me chama para fazer alguma coisa para Ele. Que o Senhor fala, filha, eu tenho chamado para você, você aceita? E eu disse, sim, Senhor, aceito. E Ele disse, até aqui eu te guardei, te escondi do mundo, te moldei, agora vai e fala de mim. E eu aceitei esse chamado. E aí eu me vi sendo usada por Deus pela primeira vez. Me vi sendo usada pela segunda vez. Me vi sendo usada pela terceira vez. E aí a minha oração diária passou a ser, Pai, me usa. Só que de repente, essa semana eu fui preparar essa palavra. E o Senhor me constrangeu muito. Porque Ele me disse, filha, ser usada por mim não é sinônimo de salvação. Ser usada por mim não é sinônimo de estar salva. Servir a mim, ouvir pessoas falando que vê Jesus em você, não é sinônimo de salvação. E ninguém está salvo disso. Porque lá em Mateus é claro, muitos chegarão no dia e falarão, eu falei em seu nome, eu curei em seu nome, eu expulsei demônios em seu nome, eu vi o Senhor fazendo através de mim, eu
Eu vi o Senhor correndo em poder. Eu vi o céu abrir quando eu orei. Eu dormi, o Senhor trouxe visão. O Senhor fez tudo. Tem pessoas aí dentro do céu que estão aí porque eu abri minha boca e falei. E ainda assim Deus vai virar e falar: eu não te conheço. E ninguém está salvo disso. Sabe por quê? Porque onde estão os nossos olhos? A obra vai acontecer de qualquer jeito. O Senhor não desperdiça a oportunidade de falar com ninguém. Não existe desperdício no altar. Quem fala aqui, se tiver a bênção, vai derramar, porque a obra é dele. Não é por causa de quem está aqui em cima, é por causa dele. Vai fluir, o Senhor vai fluir. Só que será que enquanto a obra flui, ele continua sendo o nosso dono? Continua sendo o dono do nosso coração? Será que ele de fato continua sendo a razão dos nossos dias? Pelo que você está correndo? Aonde estão seus olhos? No fundo, quando nós entendemos a missão de Deus, nós não estamos a salvo daquele desejo no fundo do coração assim: olha como eu sou espiritual, olha como eu sou servo, olha como eu faço, olha como eu entrego minha vida por Deus, olha como eu dou tudo, olha como eu sou espiritual. Ninguém está salvo disso. E aí o ápice da nossa vida com Deus, o ápice da nossa espiritualidade, o ápice de tudo, é quando você fala: quando eu falei, quando eu preguei, quando eu orei, quando eu evangelizei, quando eu decidi ir no culto, quando eu renunciei. Se torna isso. Onde estão seus olhos? Acima de qualquer coisa, o Senhor te chama para queimar. Acima de qualquer coisa, o Senhor te chama para transbordar de amor. Acima de qualquer coisa, o Senhor te chama para, quando você dobrar o seu joelho, você engrandecer o nome dEle. Aonde estão os nossos olhos? A nossa vida. Qual que é a razão? Qual que é a razão da nossa vida? As suas lágrimas, por que que elas são derramadas? Por quem? O que que está comandando aí? O que que está comandando aí? O que que está sendo sua prioridade? Qual que tem sido a razão de tudo? O que que ocupa a sua mente? Acima de tudo, o que que ocupa? Ah, mas porque a vida é muito corrida. Ah, porque a rotina. Ah, porque se você deixar os compromissos guiarem a sua vida, a rotina vai te engolir. A rotina vai te sugar e não vai ter tempo para Deus e devocional, vida com Deus. Tempo no secreto não é para pastor, não é para líder, não é para quem adolescente não passar a vida, é para todos nós, porque acima de pai, acima de mãe, acima de trabalhador, acima de tudo, você é servo de Deus. Quanto tempo você não se despe diante do Pai e só adora? O que que você precisa para tirar um tempo com Deus? É problema, é dificuldade. Você precisa ter razão para falar com Deus. O que está ocupando sua vida? Pelo que você está correndo? Qual que é a razão? Cristo nos chamou para ser o centro. Você precisa de algo além da verdade para ajoelhar e falar com Deus. Gente, eu vou falar a verdade para vocês.
eu falei no começo, nós estávamos pedindo por um avivamento, para que o Senhor despertasse aqui, descesse com fogo. E eu falei, Senhor, me dá uma palavra, Pai. Me dá uma palavra diferente. Me traz uma revelação diferente, uma revelação nova. Senhor, me traz algo. Me traz algo para falar para a igreja, Jesus. Me traz uma revelação nova. E o Senhor virou para mim e falou assim, filha, para um avivamento acontecer, precisa de revelação maior do que aqui foi feita na cruz. Para um despertar de uma igreja, precisa de palavra mais impactante do que a do meu filho. As pessoas ficam vindo, eu quero um culto poderoso, eu quero um culto sobrenatural, eu quero ver o céu descer. Fica esperando o pastor trazer um trem diferente aqui na frente, o louvor ser diferente, a luz funcionar do jeito que você quer. O som precisa, para ser cheio, coisa maior do que a presença e a verdade da cruz. Para de pedir por algo maior, porque o maior já foi entregue. O mistério que estava oculto há séculos e séculos e gerações finalmente foi revelado. O meu filho que se entregou pela sua vida, eu mesmo que queria um povo exclusivo meu e ninguém poderia me dar, então eu me dei, eu me entreguei para trazer vida ao que não tinha, para que eu tivesse um povo exclusivo meu, que te teletransportou, te tirou do domínio das trevas e te teletransportou para o domínio da luz, que tirou as marcas, que te limpou, que te perdoou. Todo dia você erra. Hoje, talvez você vai sentir a presença de Deus. E amanhã, você já esqueceu dele de novo. E ainda assim, ele fez questão, a preço de sangue, pela sua vida. Você nunca vai merecer. Não tenha o que fazer para merecer. Nada que você faça vai ser suficiente para merecer isso. Mas essa que é a graça. Você não tem que fazer nada, ele já fez. Para trazer um avivamento, para as pessoas serem cheias de Deus, para os seus olhos derramarem lágrimas, precisa mesmo de uma verdade maior do que essa. Precisa mesmo de trazer uma coisa aqui que nem você nunca tinha ouvido antes. Para você se emocionar e se rasgar diante do Pai, você precisa mesmo de outra palavra. Eu vou te expor agora, tá, Pai? Você expôs todo mundo na última palavra essa vez. Há muito tempo atrás, gente. Há muito tempo atrás, a gente estava um dia na nossa casa, almoçando, na mesa de almoço, nós 4. E aí alguém perguntou, introduziu um assunto bíblico. E aí, para quem não sabe, meu pai, quando se pergunta, ele vai pegando tudo que ele sabe para poder explicar, né? Então ele saiu, pegou a Bíblia dele, voltou e sentou na mesa de novo. E ele foi ler uma passagem de Paulo. E aí, de repente, ele parou de ler. Ele parou de ler. E eu olhei para ele, eu fiquei, gente, por que ele parou de ler? E quando eu olhei para ele, ele estava chorando. Ele estava chorando. E eu era nova, eu devia ter uns 12, 13 anos.
E eu fiquei assim, gente, o que aconteceu? Por que ele está chorando? Será que ele comeu alguma coisa errada? O que está acontecendo? E eu perguntei, pai, por que você está chorando? Aí ele começou a rir, ele falou, isso aqui é lindo demais. Nós não estávamos na igreja, nós não estávamos num culto, nós estávamos em casa, na mesa do almoço. E ele chorou pela verdade da cruz. E quando eu estava preparando essa palavra, eu lembrei disso. Nossos olhos precisam derramar lágrimas pelo Senhor. Nossos olhos precisam derramar lágrima pela presença e pela cruz. Porque se um filme é capaz de derramar lágrimas, um discurso bonito é capaz de derramar lágrimas, a morte de um desconhecido é capaz de derramar lágrimas, como é que a verdade da cruz não consegue? Nós precisamos orar, Pai. Nos apaixona, Senhor, nos apaixona, Senhor, que meu coração chore quando eu falo de Ti. Nós precisamos entender o Evangelho a esse ponto. Se isso não é suficiente para você, você não entendeu nada. Você não entendeu nada. Você precisa. O Senhor procura homens e mulheres prostrados, simplesmente porque estão com saudade do Pai. Ele procura homens e mulheres que se prostram em certos momentos, não para pedir nada, mas simplesmente por amor, por submissão. O Senhor procura isso. O Senhor procura isso. Nós precisamos compreender a verdade do Evangelho. O Evangelho é simples. A verdade é simples. Tudo que o Senhor quer é um coração exclusivo dEle. Um coração que queima de amor por Ele. Um coração que entende, se constrange pela presença de Deus. O Senhor só quer isso. Pelo que você está correndo? Onde estão os seus olhos? O Senhor procura pessoas que ajoelham diante do altar e falam: Pai, perdão, porque em algum momento eu tirei os olhos de Ti, tirei os olhos do lugar certo. Pai, perdão, porque eu corri, porque eu tenho corrido pelas coisas erradas, porque em algum momento do meu dia eu tenho esquecido do Senhor. Porque eu tenho permitido que outras coisas ocupem o seu lugar na minha vida. Porque eu tenho esfriado a minha chama. Porque o Senhor não arde mais. É assim que começa um avivamento. Não existe avivamento sem arrependimento e busca. Sem as pessoas se renderem e se prostrarem e falar: Pai, agora não sou eu fulana, não sou eu pai, não sou eu mãe de tal, não sou pessoa que trabalha com isso e aquilo, sou só eu, a minha pobre alma diante do Criador. É nesse momento que acontece o avivamento, quando você se ajoelha e fala: Pai, me perdoa, Deus. Me perdoa. Eu não preciso de coisa mais sobrenatural do que a sua verdade. Os meus olhos estão derramando lágrimas inteiramente para o Senhor. A razão do meu choro, a razão do meu louvor, a razão dos meus joelhos dobrados é inteiramente pelo Senhor. É assim que o Espírito flui. É assim que o Espírito flui. E eu já estou encerrando, mas eu quero ler antes. Eu vou contextualizar o Atos 1, mas
Eu queria depois que passasse Atos 2 lá atrás, mas eu vou falar aqui. Jesus morreu, ressuscitou por nós e passou um tempo aqui na terra. Falando do reino dele. E nesse último dia que ele estava aqui, ele chegou nos seus discípulos e em todos que estavam à sua volta e falou assim: fiquem em Jerusalém, não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa do meu Pai, da qual eu falei a vocês. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. E estavam todos ali. E o Senhor fez uma promessa há muitos anos atrás, que Ele derramaria o seu Espírito sobre nós. E até hoje essa promessa continua. Porque no momento que Cristo morreu, Ele nos ajuntou, Ele nos colocou unidos a essa promessa. Então tudo que fala aqui é a respeito de nós também. Então essa promessa está sobre a nossa vida. Então os discípulos, assim que Jesus falou isso, Ele subiu aos céus. E os anjos desceram e falaram: por que vocês estão olhando? Da mesma forma que Ele subiu, Ele descerá. E então estavam todos em Jerusalém, como Jesus havia ordenado. E eles subiram para um aposento. E estavam todos juntos num só lugar. Atos 2, versículo 1. Chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos em um só lugar. De repente veio um som do céu, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram que parecia línguas de fogo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os capacitava. E todos que estavam em volta foram atraídos para aquele lugar. Todos que estavam em volta, estrangeiros, visitantes, pessoas que passavam naquele local, foram atraídos naquele lugar. Para quem não sabe, Pentecoste era uma festa onde o povo judeu celebrava pela colheita e pela lei sagrada que Deus havia entregado. E em um dia de Pentecoste, o Senhor marcou a colheita do céu, que é a expansão da igreja e o derramar do seu Espírito. E Pedro, que estava nesse lugar, saiu da casa e pessoas começaram a falar: esse povo está bêbado, esse povo não está bem, esse povo está bêbado. E Pedro tinha acabado de receber o Espírito Santo, porque o Espírito Santo tinha sido derramado com força e poder, de forma intensa. E Pedro estava cheio do Espírito Santo e começou a pregar o Evangelho para todos que estavam ali em volta. E ele começou a falar: isso aqui não é vinho, isso aqui é o Espírito de Deus. Nós acabamos de testemunhar a presença do Deus que subiu e que vai descer. Nós acabamos de ver o Espírito Santo descer. Nós estamos recebendo o Espírito novo. Acreditem no que eu estou falando. E Pedro começou a pregar, e ele pregou alguma coisa diferente, ele pregou uma coisa nova, ele pregou sobre a verdade da cruz. Ele disse: esse que vocês mataram é o Deus que acabou de subir. Esse que vocês crucificaram é o meu Senhor, que fez questão de te salvar e subiu. E agora, apesar de vocês terem crucificado ele ainda te convida. Você quer receber esse Espírito como nós recebemos? Você quer acreditar nessa verdade como nós acreditamos? Você quer receber a salvação como nós acabamos de receber? Ele não pregou uma coisa diferente, ele não pregou uma revelação uau, ele pregou sobre Cristo, ele pregou sobre a salvação. E naquele momento 3.000 pessoas se renderam a Deus. Elas perguntaram o que nós temos que fazer. Ele disse: faça isso, isso. Ele falou: se arrependam, se rendam, se prostrem, peçam perdão e peça que Ele comande os seus dias. Essa foi a simples verdade que inundou 3.000 pessoas naquele dia. Você precisa de outra verdade para ser cheio do Espírito Santo. Você precisa de outra verdade
mais forte para ser cheio de Deus, para derramar lágrimas, para se prostrar diante de Deus, para ajoelhar diante de Deus e glorificar. Você precisa de outra verdade para ter seus dons renovados. Você precisa de algo mais forte, porque hoje eu não tenho isso para te dar. A única coisa que eu tenho é a pura e simples verdade da cruz. E eu quero chamar a equipe de louvor. A igreja de Deus não vai parar, porque existe uma igreja forte, entregue à morte por amor a Cristo. Mas e você que não tem que ser entregue à morte por esse Deus? Você também está firme e vivo e cheio da presença dEle? Porque eu quero estar, independente de ter uma arma na minha cabeça ou não, eu quero assim pular na presença de Deus de amor e engrandecer o nome dEle. Quando você levanta e decide no domingo vir aqui para a casa do Pai, não é porque você está fazendo um sacrifício, é porque aqui você glorifica o nome dEle. Se sua vida é para glorificar o nome do Senhor, você vem ao domingo na casa dEle. Porque pessoas lá fora estão saindo também, estão indo para bares, casas noturnas, estão indo fazer besteira, e elas estão glorificando o Deus delas muito melhor do que nós estamos glorificando o nosso que é eterno. Então levanta domingo, vem à casa de Deus e fala: eu vou glorificar o meu Deus hoje e sempre, porque Ele é a razão dos meus dias. E a equipe de louvor vai cantar uma música aqui agora. E se você sentir de vir aqui à frente, se ajoelhar diante do altar, pedir perdão, falar: Pai, eu quero sentir o avivar de novo, eu quero sentir o Espírito de novo. Você tem liberdade. Os pastores podem se posicionar daqui a pouco aqui na frente, porque aqui é o local que Deus vai derramar algo novo. O Senhor nos deu essa oportunidade para que Ele descesse com o seu Espírito e renovasse quem precisa de renovação. Então agora não é para prestar atenção em quem está do seu lado, é para você se despedir de tudo que te resta e ser exclusivamente do Senhor, ser exclusivamente filho e filha de Deus. Então ajoelha, chora, seja livre, mas não perca a oportunidade de sentir o Espírito Santo.